coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Essa é a palavra de fé, é a palavra profética, palavra para a sua vida, ainda que você não esteja com o coração assim hoje, você já pela fé dizendo, diferente hoje é o meu coração. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais, para garantir o meu tesouro, para guardar o meu tesouro. Amados, como é importante nós confiarmos num Deus que pode todas as coisas, como é desesperador nós perdermos a confiança, não termos confiança nas pessoas. Então Deus supre todas as nossas necessidades. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia num dos profetas menores, chamado Zacarias. Zacarias, no capítulo 4, ele é o penúltimo, penúltimo livro do Antigo Testamento. Logo depois vem Malaquias, e aí depois vem os Evangelhos. Zacarias, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 6 por enquanto. Zacarias, capítulo 4, eu creio que todos já acharam, e eu vou ouvir um amém bem gostoso. Amém. Graças a Deus. Diz assim, tornou o anjo que falava comigo e me despertou. Isso é uma visão que Zacarias está tendo. Como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. É palavra viva. É palavra, Senhor, que certamente vai confirmar no nosso coração tudo aquilo que precisamos ver e ouvir da tua parte, Pai. Que cada um nesta noite receba essa porção, que seu espírito seja transformado, que a sua vida seja restaurada, que cada um de nós que aqui está, Senhor, alguém que está nos vendo pela internet, possa dizer, valeu a pena eu parar para ouvir a tua voz e a tua palavra. Restaura vidas nesta noite, Senhor. Restaura vidas daqui para frente, Senhor. Mande vidas para que nós possamos ser instrumentos de restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem de hoje, pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Guarde, todas as vezes que você for fazer alguma coisa essa semana, você deve se lembrar, o Senhor está falando comigo, olha, pelo meu Espírito. Esse contexto que está acontecendo aqui em Zacarias, Zacarias está recebendo uma visão, Deus tratando com Israel, Ele vai restaurar Israel, não só naquele momento, após os cativeiros da Babilônia, mas a promessa dele restaurar Israel e dar a Israel aquilo que Deus havia prometido e está esperando e vai acontecer no milênio. Eu queria que você nesta noite acompanhasse conosco,
porque nós vamos fazer alguns links aqui. Está na moda falar em link, né? Vamos fazer alguns links. A primeira coisa que eu quero é que você se coloque na posição de Israel, porque a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Amém? Conquanto você não seja um judeu, embora possa haver aqui pessoas que são descendentes de judeu, mas enfim, mas você, nem todos são, mas a Bíblia se refere a nós, somos judeus por herança de Abraão, ou seja, nós somos o Israel de Deus. Não há nenhum erro em nós usarmos a palavra que foi dada para Israel e utilizarmos essa palavra, porque se ela está aqui, ela serve não só como história, mas serve para os dias de hoje, serve para nós e vai servir para que nós então estejamos no milênio juntamente. Quantos querem estar no milênio? Eu quero estar lá e hei de estar em nome de Jesus, juntamente com esse povo que é um povo escolhido por Deus, mas que desobedeceu bastante. Da mesma forma, irmãos, eu creio que em sã consciência ninguém possa dizer que nunca desobedeceu a Deus. Nós temos sido desobedientes, às vezes não sendo desobedientes, eu vou desobedecer a Deus e vou para um pecado, eu vou desobedecer a Deus e vou para um adultério, eu vou desobedecer a Deus e vou roubar, eu vou desobedecer a Deus e vou matar. Mas às vezes nós desobedecemos a Deus quando desobedecemos a sua voz para ir. Desobedecemos a Deus quando desobedecemos o Espírito Santo falando conosco, não haja dessa forma. Desobedecemos a Deus quando deixamos de ser usados por Deus, quando Ele nos coloca, e nós estamos aqui para isso. Israel, no contexto de Deus, era um povo extremamente escolhido. Deus tinha um carinho, e tem até hoje um carinho especial por Deus. Deixa eu te dar uma sugestão, meu amado. Quando a gente era criança, todas as piadas que a gente falava de gente miserável, de gente segura, e falava, esse cara é judeu. Então não fale mal de judeu, porque você não sabe o problema que você está causando para a sua vida. Aqueles que amaldiçoarem aquele povo serão amaldiçoados, diz a palavra de Deus a Abraão, e vale até hoje. E aqueles que abençoarem aquele povo serão abençoados. Deus tem um carinho com Deus, com aquele povo muito grande, muito grande. Deus tem com você e comigo um carinho, um cuidado muito grande. Deus deu o que Ele tinha de melhor para morrer na cruz, por mim e por você. Mas mesmo assim, muitas vezes nós desdenhamos, muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus fez para nós. E estava acontecendo isso com o povo. E aqui nesse capítulo 4, especialmente, Deus está falando com Zacarias para um recado, porque eles estavam preparando para restaurar o templo. Todas as vezes que a igreja, que Deus fala sobre restauração de templo, nós também podemos aplicar como restaurar o nosso, porque no Novo Testamento, o templo que Deus se refere, e que Jesus aplica, o apóstolo Paulo muitas vezes ensina, é o templo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando a gente fala em restauração do templo lá no Antigo Testamento, é uma figura do que Jesus quer para nós, restauração do nosso templo. O nosso templo, nossa vida, precisa restaurar em todos os sentidos. Por exemplo, restaurar a nossa vida, tirando todo o medo e toda a incerteza, toda a depressão, toda a angústia, tudo aquilo que nos impede de sermos valentes, de sermos destemidos, de sermos usados na mão de Deus. O diabo sabe muito bem o valor de cada um de nós. O diabo sabe que o poder de Deus na nossa vida, nós somos invencíveis. Há uma palavra de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amados, não sei se todos já se deram conta de que nós somos irmãos do leão da tribo de Judá. Somos irmãos de Jesus por adoção, mas somos co-herdeiros
de tudo aquilo que Jesus terá no céu. Nós somos co-herdeiros, irmãos. Nada disso não, isso é para Jesus, e num quarto à parte, numa turma à parte, estará o povo dele, o povo que ele ganhou. Nós temos um Deus que troveja, um Deus que quando ele entra em ação, ninguém pode resisti-lo. Quando ele age, ninguém pode impedir. Mas o que o inimigo faz? O inimigo faz é nos cegar e nos fazer esquecer de que, se nós formos fazer pelo nosso espírito, pela nossa força, pelo nosso poder, nós até conseguiremos alguma coisa. Mas ele disse, mas não é por força, não é pelo poder, não é pela sua capacidade, não é pela sua influência, mas é pelo meu espírito. Hoje, a apresentação que nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de mencionar que a visão desta igreja é trabalhar com pessoas para restaurar o máximo de vidas que chegarem para nós. Por que eu digo máximo? Nós temos consciência de que não restauraremos todas. Quando eu digo nós, é Jesus. Jesus não restaura a todos. Ele quer restaurar a todos, mas ele não restaura. Ele só restaura aqueles que querem ser restaurados. Amém ou não? Aqueles que não se deixam restaurar, aqueles que não se deixam crescer no Espírito. Jesus não força nenhuma situação. Então, amados, eu queria que os irmãos começassem a pensar que nós estamos orando a Deus, falamos aqui hoje, os anjos ouviram, o Espírito Santo ouviu, e nós começaremos a receber mais ainda pessoas, além daquelas que temos recebido ao longo dos 7 anos e pouquinho que a igreja tem de vida, pessoas com famílias destroçadas, pessoas que a gente vai olhar, irmão, vai dizer assim, meu Deus do céu, desisto disso, o que é isso? Não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Deixa eu dizer, há jeito para tudo. O que pode acontecer é a pessoa não querer e não prosseguir. E, infelizmente, nesses casos, Jesus respeita e ele não força ninguém a nenhuma mudança. Mas vamos trabalhar com os casos daqueles que chegarão aqui estragados, chegarão aqui com problemas seríssimos. Como é que nós vamos curar essas pessoas? Como é que nós vamos orar por essas pessoas? Irmãos, basta 2, 3 conversas e a gente fala assim, ai meu Pai do céu, me livra disso, eu não aguento mais, vem aquela pessoa de novo, eu não aguento, porque você não aguenta. Nós não aguentamos. Por isso que o Senhor diz, e vale para essa aplicação que eu estou dando, nada é por força, nada é por poder. Esse poder significa capacidade, influência que você tem, mas é pelo meu Espírito. O Espírito do Senhor é um Espírito completo. Ele não é um Espírito, que já é bom demais, né? O Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor, ele é um Espírito amplo, é um Espírito de poder total, é um Espírito de visão completa. Agora deixa eu te falar uma coisa, amado e amada, para que se você não sabe, você vai aprender. E se você sabe, você precisa relembrar e ter isso no seu coração. Deus quer que nós tenhamos sobre a nossa vida esse Espírito completo, esse poder total, essa visão completa. Eu não admito a hipótese, eu não penso na hipótese de Deus dar-me a mim um poder moderado, um poder para falar no nome dEle, e em determinado momento eu bato com a cabeça na parede e não vou adiante, e alguém vira para mim e diz assim, não pode mais, porque o seu poder, o poder que Deus te deu é limitado, você não pode passar daí. Imagine eu trabalhando com uma pessoa que tem uma legião de demônios. Passei por uma situação difícil durante o nosso ministério, nessas idas e vindas, e eu estava com a minha esposa, e pela primeira vez, e sempre Deus faz isso, por quê? Por que Ele não me deixa aprender mais? Porque senão você vai confiar na sua sabedoria, na sua força, no seu poder, no seu conhecimento. E Deus quer o seguinte, se você me tem, para que você quer mais? O que você quer, além de mim? E eu passei por uma situação, nós passamos, eu e minha esposa, a pastora Vera,
ao expulsar um demônio, nós nunca tínhamos visto daquela forma, e o demônio saiu, daqui a pouco a pessoa foi endemoniada de novo, e a gente pensando que ele voltou, até que nós tivemos o discernimento, que ia, voltava, não ia, voltava, é porque tinha uma legião de demônios naquela pessoa. E você sabe que o inimigo, ele é matreiro, ele faz de tudo para que você não capte a visão do céu. E ele faz de tudo para te desviar. Mas existe nessas horas uma particularidade, uma faceta do Espírito Santo de Deus, que é o espírito de entendimento, espírito de conhecimento, e que nenhum de nós consegue lendo a Bíblia, nenhum de nós consegue estudando em nenhuma faculdade, nenhum de nós consegue pagando alguma coisa, mas conseguimos quando nós pedimos ao Espírito Santo: vem sobre mim e capacita-me com esse Espírito total. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, vai falar sobre Jesus. Vai anunciar um reinado do rebento de Jessé, descendência de Jessé. E diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Agora preste atenção no versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí estão os 7 Espíritos de Deus. Nós tivemos um livro aqui, muito bom, um livrinho que dá para você ler em 2 dias, e já está chegando mais, comprei mais, já está comprado, mais alguns que estavam faltando, já foram comprados, essa semana deve estar chegando pelo correio, os 7 Espíritos de Deus. O dia que eu anunciei aqui, tínhamos 10 ali, no intervalo do café foram lá e compraram, né, Jéssica? Compraram todos. E eu, que fui mais inteligente um pouquinho, segurei o meu aqui na mão, senão teriam levado até o meu. Mas está chegando. E ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus, ele é falado lá em Apocalipse também. Não são 7 Espíritos diferentes. É um Espírito só, com a totalidade, com uma perfeição. Mas ele destaca que, dentro desse Espírito de Deus, esses 7 Espíritos, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Agora, meu amado e minha amada, isso é para vir sobre Jesus, e veio. Isso foi destinado a Jesus e veio. Mas quando nós estudamos a palavra e começamos a entender, Jesus passou para nós algumas atribuições com algum poder, com o poder que precisaríamos para fazer, daquilo que foi dado a Ele. E Ele mesmo disse em João 14:12, aquele que crê em mim, deixa eu te explicar, esse crer que está aí, não significa um consentimento da mente, não significa acreditar. O crer que está aí, este verbo na raiz, ele diz adesão. Aquele que tiver adesão a mim, aquele que tiver participação de vida, significa isso na raiz da palavra, participação de vida. Então, aquele que tiver a participação de vida comigo, ou seja, aquele que for meu discípulo, aquele que tiver empenhado comigo, ele fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Tira-se aí o poder do Espírito Santo, e Deus está dizendo assim: eu precisei do Espírito Santo, Jesus, e você não precisa. Você faz porque você vai fazer, porque você é o cara. Mas não é isso. Nós não conseguimos. Então, o que nos faz termos essa autoridade, esse poder? O poder do Espírito Santo. 7 Espíritos estão separados para nós. Mas isso não é uma dedução minha.
Vamos fazer um link com Apocalipse capítulo 1. Há 2 textos aqui que Deus vai falar sobre os 7 espíritos. Primeiro ele fala às igrejas, depois ele fala ao pastor da igreja. Significando dizer que ele está passando naquela visão que João tem lá na ilha de Patmos, Jesus falando com ele, assim, vai acontecer daqui para frente. Ele não está falando para trás, porque para trás já passou, Jesus já ressuscitou, já subiu. João estava quase morrendo, velhinho. Ele disse, é dali para frente. Essas 7 igrejas da Ásia representam a totalidade de todas as igrejas. Não eram só 7, são as igrejas, algumas delas são representadas até hoje. 3 delas, as 3 primeiras, representavam apenas daquela época. As demais, com as suas características, são igrejas que hoje vivem. E Jesus, na sua infinita sabedoria, disse assim, eu estou projetando 1000, 2000 anos, até eu voltar, eu vejo o que é que vai acontecer nas igrejas. E a igreja é quem vai ser o agente de trazer o Espírito Santo. Já falamos isso aqui recentemente. Quando Jesus buscar a sua igreja, o Espírito Santo continua na terra, mas cessa uma certa particularidade do Espírito Santo, que é o espírito de restrição. Ele não vai restringir Satanás, ele vai cruzar o braço. Hoje Satanás não faz o que ele quer fazer, porque pensa que o negócio está ruim, então, porque você não tem noção do que é que o Satanás, sem restrição, pode fazer. E ele não faz por causa do Espírito Santo agindo pela igreja. O que vai piorar é que a igreja não vai estar aqui para clamar do Espírito Santo. Então, abra lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, todos conhecem essa passagem, é uma passagem tremendamente falada, pregada, e diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Em Apocalipse capítulo 3, ele diz, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço todas as tuas obras, etc, etc. Amados, se nós estudarmos um pouquinho mais, e se você deixar o Espírito Santo te falar nesta noite, o que Jesus está falando aqui em Apocalipse, o que Deus está falando com Zacarias aqui no Antigo Testamento, o que Deus falou com Isaías em Isaías capítulo 11, você pode fazer uma conexão total e dizer o seguinte, a igreja, você meu amado, está sendo habilitado, caso você queira, com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito na sua totalidade, os 7 Espíritos de Deus. Ou você acha, meu amado e minha amada, que nós iríamos fazer o trabalho de Deus, e Deus nos daria o Espírito de sabedoria, mas não nos daria o de entendimento? Que Deus nos daria o de sabedoria e de entendimento, mas o de conselho e fortaleza não? O de fortaleza, tremendo. Foi esse espírito de fortaleza que Moisés recebeu. Quando Deus fala com Moisés que ele precisa ir no Egito para buscar o seu povo, quando Deus chama para ele ir a Faraó, não era simplesmente ir a Faraó, irmãos, é ir para um lugar onde ele era procurado. Ele havia matado ali um egípcio, porque por causa da briga com um hebreu, ele foi sumido, ele saiu dali, ele abandonou aquilo que fizeram por ele, todo o investimento que Faraó fez na vida dele. Ele estava preparado para ser o próximo Faraó, ele era o príncipe. Então isso para ele era muito complicado. Como é que ele ia chegar agora, depois de ter saído de fugitivo, e chegar a dizer a Faraó, eu estou aqui porque Deus me mandou? Ele precisava de uma fortaleza. Essa fortaleza é essa fortaleza que está falando aqui, que Deus deu para mim, Deus dá para você, Deus dá para cada um de nós, através
do Espírito Santo de Deus. Amém ou não? Há momentos na nossa vida que, se não for essa fortaleza, nós sucumbimos. Quantas vezes, irmãos, nós chegamos do lado de lá e olhamos para o lado de cá e dizemos, ou perguntamos, como eu cheguei aqui? Quantas vezes, amados, nos é apresentado um desafio tão grande que nós, ao olharmos para ele, nós pensamos, meu Pai, como foi para Moisés, como é que eu posso fazer isso? E Deus está te dizendo, o meu espírito de fortaleza que eu vou dar a você. Um espírito de conhecimento. Como é que eu posso trabalhar para Jesus se eu não tenho um espírito de conhecimento? O que é o conhecimento? É eu estar lendo a Bíblia, ou estar vendo alguma coisa acontecendo, e eu disse, eu não sei o que está acontecendo, e aquilo ali o Senhor me dá um conhecimento, me dá uma sabedoria, me faz entender o contexto das coisas. Não é ser você sábio. Olha, fulano tem um espírito de conhecimento, ele é sábio. Não é isso, irmãos. É conhecer. Deus dá a você conhecer aquilo que você naturalmente não poderia conhecer. Mas eu quero te chamar a atenção numa coisa tremenda. Vamos voltar a Isaías capítulo 11, versículo 2, e vamos ler de novo, devagarzinho. Diz assim, repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Esse Espírito tem sabedoria, esse Espírito tem entendimento, esse Espírito tem conselho, esse Espírito tem fortaleza, o Espírito tem conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 3 agora. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Olha para mim, irmão. A impressão que eu tenho é que alguém chega para Jesus e disse assim, olha, você recebeu aqui 7 espíritos, que coisa tremenda, o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, não sei, o espírito de entendimento, sabedoria e entendimento são 2, caramba, eu não sei com qual que eu gosto mais, o espírito de conselho, a Bíblia diz que ele é o nosso conselheiro, maravilhoso conselheiro, e o espírito de fortaleza, ninguém vence esse Jesus, ele é o espírito de fortaleza, eu estou imaginando alguém conversando com ele, espírito de conhecimento, ele conhece todas as coisas, o espírito de temor, qual que você gosta mais? Aí ele olhou para os 7 espíritos e disse assim, gosto de todos, mas eu prefiro do temor do Senhor. Está aqui, ó. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Você sabe por quê, meu amado? Porque se você tiver o espírito de temor no Senhor, automaticamente você consegue todos os outros. Se você temer ao Senhor, você terá conhecimento, você terá entendimento. Se houver um temor do Senhor na sua vida, você será cheio de fortaleza, você será cheio de conhecimento, você será cheio de entendimento, você será cheio de sabedoria. Sabe por que às vezes nós não temos essas outras qualificações? Porque nós não tememos ao Senhor. Muitas pessoas temem o homem, mas não temem o Senhor. Quando eu digo temem o homem, temem o humano. Temem aquele que não pode fazer nada. Mas ele pode me matar, no máximo. No máximo. Pastor, mas esse é o máximo? Sim, mas a sua vida não termina quando você morre? Ou você pensa que sim? Você tem que temer aquele que, você morrendo, ele pode te jogar no inferno. Ele tem o poder. Ele tem a chave do inferno. Ele tem a chave da morte. Ele é quem manda. Ele é quem retira. Ele é quem impõe. Ele é quem levanta. Ele é quem abate. E muitas vezes nós não tememos. Você quer ver um exemplo? Nós temos muito mais dificuldades de negar uma coisa a um ser humano do que negar a Deus. Nós às vezes ficamos constrangidos de dizer para uma pessoa, irmão, eu não posso estar com você nesse compromisso, porque Deus me pediu para fazer isso assim. Eu contei aqui na quarta-feira, está gravado, meu irmão
certamente vai ter acesso, porque ele assiste às nossas pregações, é o irmão Silésio, que corta o nosso cabelo, né, de alguns aqui. E eu estive lá e ele falou: pastor, eu estou arrepiado de um testemunho que aconteceu, e eu creio que Deus pode fazer isso, eu não precisava conhecer a pessoa, mas é lá do nosso bairro, é lá do nosso pedaço, eu conheci. Ele disse que essa senhora com seu filho pequeno estava brincando ali, e de repente ele teve um corte na perna muito grande, mas um corte muito grande, e começou a sair muito sangue. Então o filho gritou, e a mãe correu, pegou um pano, envolveu na perna, segurando, e levou para casa. E aí, de repente, o sangue estancou um pouco, e o marido falou assim: vamos levar essa criança para o hospital. Eu falei assim: mas olha, eu estou com um evangelismo de uma pessoa que eu estou orando há anos, e essa pessoa marcou para mim hoje nesse horário, eu já vi que parou de sair sangue, eu vou deixar ele aqui, quando eu voltar de lá, aí eu vou levar ele no hospital, ele não vai morrer por isso, vai dar um... E ela foi, e foi criticada, os irmãos imaginem, e ela foi, isso é fato verdadeiro. E aí, foi lá, fez o que tinha que fazer, foi uma bênção o evangelismo, e ela voltou, não demorou demais. Quando voltou, pegou a criança do jeito que estava, o pano todo ensanguentado, levou, botou num carro, levou e foi ao hospital. Quando chegou no hospital, o médico falou assim: ô mãe, o que houve? Ele cortou a perna, um talho muito grande, acho que precisa dar pontos realmente, porque foi muito grande. E o criança: não vai doer, não vai doer. Pegou e foi levando para lá, e a mãe ficou preenchendo a ficha. Daqui a pouco vem o médico e diz assim: mãe, vem cá. O que houve? Meu filho, eu tirei o pano aqui, mas já não amarrou isso em outro lugar? Não é outro filho? Não havia nenhum sinal, nenhuma cicatriz. E você vai dizer assim: conta outra, pastor Isaías, conta outra. Eu vou te contar outra. O povo para diante do Mar Vermelho, e o mar está lá, e Faraó vendo atrás com o exército. Aí Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche. E eu estava olhando o original, um rabino contando lá no original, diz que ele não fez, o mar abriu, diz que eles entraram no mar, e a água foi subindo, vendo, quando estava chegando ao peito, o mar começou a abrir. Isso é só um detalhe, mas ok, pense você do jeito que quiser. O mar abriu, diz a Bíblia, e todos lá sabem que eles passaram a pés enxutos. Quer que eu te conte outra? Preciso te contar mais? Então vou contar só mais uma. Existia um homem na Bíblia chamado Lázaro. E esse homem um dia estava fedendo, porque 4 dias já estava enterrado, em estado de decomposição, misericórdia. E Jesus chegou lá com as suas irmãs e disse: tira a pedra ali. Tiraram a pedra, e ele disse assim: Lázaro. Jesus ficou doido falando com o defunto. Jesus fala e a morte tem que ouvir. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro veio para fora, amarrado, mas veio. Depois Jesus manda desatá-lo e deixá-lo ir. Você quer que eu te conte mais, irmãos? Então lê a Bíblia, vai lendo aí, e tudo que você não acreditar, você arranca a página. Capaz de você ficar com a página preta de um lado, a capa preta do outro, porque a Bíblia é cheia de milagres, e a Bíblia é verdade. Contei aqui algumas coisas que já aconteceram comigo, já algumas coisas que eu já vi acontecer com outras pessoas. Tivemos testemunhas essa semana aqui de coisas inacreditáveis. Vamos criar isto é incrível. Nós vamos botar: isto é inacreditável. Para você que não tem fé, para mim é perfeitamente crível. Não incrível, mas crível. Porque esse é o Deus. Meu amado, eu não sei se você já deu conta, porque ou você está aí anestesiado. O que eu estou dizendo é que Deus, através de Jesus, quando Jesus sobe, Ele disse assim: esse povo vai falar no meu nome, eu preciso deixar com eles emprestado. Você não é igual a Deus? Mas eu preciso deixar com eles
os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos, irmão, é o Espírito na sua totalidade. Queridos, quando ele fala de chifre, ele fala de força. Os seus 7 chifres, força. Quanto mais o animal, na visão que apareciam os animais, em Zacarias mostra, em outras escrituras mostra, o animal com chifre representa força. Significa o poder total. Eu não sei quantos tiveram, não sei se eu ouvi isso aqui, ou sonhei, ou se eu li em algum lugar, sobre uma pessoa que estava endemoniada, e a pessoa disse, ele tem uma força, entrou lá, e ela teve força para segurar um Fusca. Foi onde nós ouvimos isso? Mas eu já vi coisa pior, eu já vi coisa de uma pessoa assim, franzinazinha, com o poder maligno sobre ele, ele vir com uma força sobrenatural, e ninguém segurava 4, 5. Meu irmão, você precisa ter essa força aqui, essa fortaleza de Deus, esse poder total que Deus te dá, e numa palavra, em nome de Jesus, senta aí. Ele senta. Quantos já viram isso? Levanta a mão. Mão para trás, e tem que pôr a mão para trás, não é para fazer esquetes, dramatizações, não, o Deus deixa isso para você dizer assim, esta é uma das qualidades dos 7 Espíritos, você precisa ter. Você imagina, meu irmão? Espera um pouquinho, Anjo Miguel, vem cá, Anjo Miguel, que não é o Miguel, filho do Priscila e do Daniel, mas Anjo Miguel, vem aqui, e o demônio tal, você vai esperar o anjo, e se ele não vier, porque você não pode falar com o anjo, aí você vai falar com Deus, Deus manda o anjo aqui, ele disse assim, mas eu já mandei você, e eu estou te dando 7 Espíritos, mas onde é que está isso na Bíblia? Está aqui, Jesus te dando autoridade para, no nome dele, pisar serpentes, expulsar demônios, fazer o que você imagina e não imagina. Irmãos, é por isso que nós precisamos desse Espírito para agir na nossa vida. Algumas características na nossa vida, quando nós pedimos para Deus, e eu já vou dizer como é que a gente faz isso, e esse Espírito vem sobre nós. Primeiro, eu sou transformado plenamente em meu caráter. Eu passo a ter o caráter de Deus. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, perdão, 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós não somos coparticipantes da natureza divina, e nós temos então os poderes que Deus tinha, que só são dados a Ele: onisciência, onipotência, onipresença. Não, isso você não tem, mas aqui se refere a você, sem fazer muita força, você conseguir, pelo Espírito, ter o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar da importância de você ter o caráter de Deus. As coisas que Deus quer que você tenha para ser parecido com Ele, sobre domínio próprio, estou falando dos frutos, mas isso faz parte do caráter, sobre a longanimidade, sobre a bondade, sobre a capacidade de perdoar. Domingo passado nós falamos sobre o perdão à noite, tratando com a alma. Queridos, tem pessoas que estão sendo derrotadas diariamente porque não perdoam.
Você não perdoa porque você não tem o caráter de Cristo, você não tem o caráter de Deus. Porque por muito menos você não está perdoando, e por muito mais Deus tem te perdoado todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Se você soubesse o mal que te faz, a mágoa no seu coração, você ficaria com 4 olhos e não 2 olhos atentos. Você ficaria o tempo todo olhando, porque é uma maldição tremenda, uma mazela tão horrorosa na vida da pessoa, que a pessoa vai definhando. A Bíblia diz que a mágoa causa câncer. A ciência descobriu uns anos atrás, depois de gastar bilhões de dólares, que uma das maiores causas do câncer é a mágoa. Já está na Bíblia. Eles não precisariam gastar tanto dinheiro, era só acreditar no que está na Bíblia. Seca os ossos. Mas quando nós temos o caráter de Cristo, nós atraímos pessoas para nós e não expelimos pessoas de nós. A segunda coisa, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, é que eu posso realizar tudo. Ouça, eu disse tudo, eu não disse quase tudo. Eu posso realizar tudo o que o Senhor coloca em minhas mãos, que seriam impossíveis aos parâmetros humanos. Ah, irmãos, isso já aconteceu na minha vida quantas vezes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se eu fosse contar aqui, eu teria que encerrar a pregação só com isso. E como Deus tem sido misericordioso para comigo. Quer um exemplo? Antes de ser pastor, eu nunca fui pastor. Antes de eu ser pai, eu nunca fui pai. E você disse, eu também. Mas o problema, amados, é que muitas vezes nós pensamos mais na nossa força, no nosso poder, na nossa capacidade, e por isso tem nos paralisado. Me lembro que quando eu assumi o compromisso, já contei isso aqui, e eu não quero ser repetitivo, mas quero repetir para os irmãos guardarem. Assumi o compromisso de dirigir o coral wesleyano da nossa igreja, coral famoso, que tinha disco gravado, muito bem treinado. E eu falei assim, nós vamos, porque o maestro abandonou lá, deixou, disse que não queria mais, e saiu até da igreja, foi para uma outra nossa igreja. E eu disse assim, eu vou ter mais tempo que ele começava a ensaiar em setembro, eu vou começar em junho. E começamos a ensaiar. E você deve estar perguntando assim, sim, mas eu já fiz isso muitas vezes. Sim, mas você conhece música? Eu não. Eu não conhecia uma nota musical. Não sabia o que é dó, ré, mi, eu não sei, a bola preta, bola branca, bola cheia, bola não cheia, não sei lá o que é isso. Mas eu orei ao Senhor, disse, Senhor, não há ninguém aqui para fazer. O pastor perguntou, não há ninguém. E eu disse, se o Senhor for comigo, eu vou. Quem chegava lá e me via regendo, e no dia da apresentação no Natal, o regente veio ver. Ele chegou e disse assim, se eu não visse, eu não acreditava. Ele disse isso para mim. Foi gravado naquele tijolão, naquela fita VHS. Quem quiser, eu posso vender por R$5.000 cada fita. Irmãos, que coisa tremenda. Eu me lembro do primeiro dia de ensaio. Como é que eu ia fazer se eu não sabia? Eu fui para lá no sábado com o organista lá, era órgão. E ele ensaiou, e eu aprendi, eu decorei o soprano, o contralto, o baixo, o tenor. Eu não precisei decorar, porque eu já sabia que eu era tenor. E eu decorei. Chegou no domingo, era o ensaio depois da escola dominical. Os irmãos que eram daquela época lá da igreja, lembro, e que nós estamos lá, vamos ensaiar, soprano. E eles ficavam olhando, como é que ele sabe essas duas todas? E no segundo ensaio, eu me lembro, ou no terceiro, no máximo, nota, organista, essa nota aí está errada. Está errada. Aí ele, está errada mesmo. Ele errou porque quis? Não, o Senhor fez ele errar para dizer para mim, você já está conhecendo a nota. Irmãos, no 4º domingo, ou seja, com um mês, eu já não ensaiava mais no sábado. Eu já ia no domingo, abre a página tal, vamos lá. E agora eu já estava descendo. Opa, essa bola aqui, essa nota demora mais. Já senti que demora mais. Isso aqui eu senti que demora menos. Pastor, isso é a sua inteligência. Sim, irmão, mas para música, assim, vai ser inteligente assim na China, hein? Eu sei que eu, modéstia à parte, sou inteligente. Afinal de contas, eu escolhi a pastora Vera para casar com ela. Mas
inteligência a esse ponto? Não, irmãos. É o superdotou aqueles que tiveram capacidade alguma. Sim, eu cantava e tal, mas eu não era maestro. E maestro, então, irmãos? Que coisa tremenda. Esse é um exemplo. Mas outras coisas dentro do nosso ministério, outras coisas fora do ministério. Deus quer te capacitar com superpoderes para você fazer muito mais, em tempo muito mais rápido. Eu tenho uma palavra para você profética nesta noite, que se você deixar vir esses 7 espíritos, ou o espírito da totalidade, o espírito da plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida, você vai fazer em uma semana aquilo que você tinha que fazer em um mês. Você vai fazer em um mês aquilo que você tinha que fazer em um ano. Eu quero ouvir mais amém, não é possível que vocês não ouviram. Isso significa remir o seu tempo. Há pessoas que estão enrolados no seu tempo, que estão gastando 2, 3 horas numa coisa que pode ser gasto 10, 15 minutos. Mas todo mundo gasta 3 horas, mas você não é todo mundo. Você precisa ter esse espírito, você precisa acreditar nisso. Eu queria que a minha igreja acreditasse que no dia do Senhor nós não precisamos estar agarrados num livro de estudo. Eu vou estudar de segunda a sexta, e se não der tempo? Se não der tempo, não vai cair o que eu não estudei. Ou Deus é Deus ou não é Deus. O que é isso? Eu já vivi isso na minha vida, já vivi na vida dos meus filhos, já vivi na vida dos meus irmãos, da minha família. Eu quero que você acredite, meu amado, que o mundo pode estar em crise, que o país pode estar em crise, que o Estado pode estar em crise, mas eu quero crer que o Espírito da totalidade vindo sobre você, você não será atingido a ponto de sucumbir. Mil cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. E alguém disse para mim um dia, pastor, mas olha, eu fui atingido. O que é que esse atingido quer dizer? Nós precisamos estudar a Bíblia, irmãos. O atingido aqui significa, fulano foi atingido, e esse atingido é o seguinte, ele tem que ser retirado de combate. Ele foi atingido a ponto de não poder prosseguir. O que nos atinge, vocês já viram esses filmes que vem um cara para lutar com um fortão, aí ele vem assim, pum, na boca do fortão, o fortão faz assim. Atingiu, mas não o tirou de combate. Deixa eu te dizer, meu amado, ou você crê nisso, ou você rasga a Bíblia, ou você crê nisso, ou você muda de religião, sai do cristianismo e vai para outra. Ou você crê num Deus maravilhoso, num Deus que pode todas as coisas, você precisa experimentar isso, e não há outro jeito de experimentar, a não ser entrando em tribulações. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Tranquilidade, você vai para onde? Vou com Jesus. Um dia eu cometi uma bobagem dessa, eu tinha viajado aos Estados Unidos, e assim que eu cheguei lá, eu fiquei doente e fiquei de cama uma semana no hospital em Nova Jersey. Eu já contei isso aqui. E eu fiquei com medo depois de viajar sozinho. E teve uma viagem que eu fiz para lá, que o meu sobrinho, que é meu médico, excelente cirurgião, conhece bem, ele disse, eu vou contigo. Eu digo, agora eu estou tranquilo. O médico está do meu lado. Quanta bobagem, quanta inocência. Graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim e não me deixou doente, mas não é porque o meu sobrinho estava perto de mim, não. Ele não deve ter deixado eu ficar doente, falou assim, seu sobrinho vai te decepcionar, porque eu posso deixar você cair para provar a sua fé e o seu sobrinho ficar sem saber o que fazer, e todos os anos de estudo dele não valerem nada, porque eu sou o Deus que levanta o que abate, eu sou o Deus que tem o controle de tudo nas nossas mãos. Os discípulos estão no barco. Jesus está comigo. E aí, Pedro, como é que é? Tá tranquilo? Vamos atravessar esse mar aqui. Beleza. Eles já falavam assim naquela época. Eram meio mineiros. Beleza. Tudo certinho, certinho. E Jesus vai para lá e dorme. Está dormindo. Não está dormindo lá embaixo do colchão, não. Ele está dormindo ali. Mas ele estava com um sono tão pesado, porque ele era homem, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Então, é aquela que
Tem um dia que eu fui dormir de tarde, que eu tinha feito um monte de coisa, dormi mal e tal, e eu falei, vou dormir um pouquinho de tarde. Já aconteceu isso com você, meu irmão? Que você levanta e parece que é nocauteado e cai de novo, e levanta, olha para cima, o olho não abre, até que a vela falou assim, vai levantar daí. Não, eu estou querendo, parecia que eu estava bêbado. Então Jesus devia estar muito cansado, e ele apagou. Aí veio uma tempestade. Amados, preste atenção. A Bíblia nos dá alguns detalhes, os outros você tem que entender. Muitos pensam que começou a vir, eles começaram a gritar. Não, senhor. Os estudos mostram, os escritos mostram, que eles tentaram fazer com que a água não enchesse o barco. Por quê? Porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados. Ou foi a primeira tempestade que eles tomaram? Então, segundo os estudiosos, eles devem ter se cansado. Vamos, Pedro, vamos rápido com esse balde aí. Ô, Tiago, o que você está fazendo? Eu estou limpando, mas entra mais do que sai. Então, poder, força, humano. Aí eles falam assim, gente, entrega os pontos. Não dá. Acorda lá, Jesus. Eu não vou levar um pito. Não, mas nós temos que acordar, porque nós vamos morrer, inclusive ele. E eles vão a Jesus e dizem assim, Senhor, o Senhor não se importa que nós todos morramos, inclusive o Senhor. Esse nós não eram só eles, era Jesus também. Eles achavam que Jesus podia morrer. O Senhor não se importa que nós morramos. Ele levantou assim, ventou, mar, pianinho, ok? Aí Jesus diz assim, onde é que está a vossa fé? Jesus sabia que eles tinham fé. E Jesus perguntou, onde é que vocês puseram que não usaram aqui? Mas a indignação de Jesus, eu vou te dizer onde está. Comecei a ler ali, e estudar, e ver os comentários, assim, olha, Jesus disse assim, o que adianta eu estar perto de vocês, se vocês ficam atônitos? É melhor vocês não dizerem que andam comigo, porque isso vai depor contra mim. É como se ele estivesse dizendo. Vocês não estão na condição, vocês não estão com atitudes condizentes com servos meus. Quem tem que ficar assim é quem não me tem. Amados, isso parece um discurso, uma filosofia, uma palavra bonita. Eu já enfrentei coisas que eu pensei que eu ia morrer. Eu dormia achando, amanhã eu não acordo. De tanta tribulação, de tanto problema, de tanta luta. Eu chorava de madrugada. Mas no outro dia eu digo, Senhor, eu estou aqui, vamos lá, e vamos lá. Nós não podemos ficar dizendo, eu não sei o que fazer. Você sabe, clama pelo Espírito Santo de Deus. Moisés disse assim, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Você não sabe? Quem tem que dizer que não sabe é Faraó. Quem tem que dizer que não sabe é quem não me conhece. Então volta no barco. E Deus diz para ele, diga ao povo que baixe. E Jesus disse assim, eu estou decepcionado. Vocês não me viram aqui? Vocês estão andando comigo para quê? Amados, agora já estou em dúvida se Jesus dormiu ou fingiu de dormindo. Por quê? Aquilo que vem à minha mão para fazer, se eu tenho 7 Espíritos de Deus, eu tenho capacitação para realizar até aquilo que eu não sou capaz de realizar. Não tenha medo, meu amado. Se te aparecer uma oportunidade para gerenciar uma coisa que você nunca gerenciou, faça como José falou para Faraó. Faça. Você é o maior, hein? Nunca vi, José, ninguém, o que é isso, descobrir o sonho assim, você é o rei da cocada preta, hein? Ele disse, eu não sou capaz. Daniel também falou com Nabucodonosor, eu não, mas o que está em mim pode. Use isso, meu amado. Por fim, e quase parecido com isso, se o Espírito de Deus, os 7 Espíritos estão sobre mim, eu passo a ter vitória sobre
qualquer espírito que haja do verbo agir no mundo. O diabo está agindo no mundo. E daí? O Espírito de Deus está agindo em mim. O Espírito de Deus se move em mim. Mesmo se você estiver em tribulação, você precisa dizer que se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi. Quando é que o rei Davi dançou? Ele dançou na presença de Deus. Por quê? Por causa das guerras que ele venceu. Que ele disse, não é possível, eu baixinho desse jeito. Que ele era pequeno. E todo mundo caiu diante de mim, por quê? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Querido, isso não é frase de efeito. Isso não é frase de efeito. Em 1 João 4, de 1 a 4, primeira carta de João 4, de 1 a 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito de anticristo não é o anticristo, é um espírito que atua no anticristo, já estava no mundo. É o espírito daquele que diz, eu sou melhor, eu posso, não precisa de Jesus. Sabe, o inimigo tem dito na mente dos nossos irmãos, na face da terra, se você faça isso, guarde dinheiro, vai lá o governo e toma o seu dinheiro, pronto. Vai ali e peça a fulano, e peça a um político, ou peça não sei o quê, e depois as pessoas falham com você. Vai ali e use da sua sabedoria, e a sua sabedoria falha. São todos querendo deixar o Espírito Santo de Deus de fora. São todos querendo substituir o poder do sangue de Jesus. Hoje eu falei de manhã aqui, meio sonho, meio visão, meio revelação que Deus me deu. O sangue de Jesus é vermelho, e ele disse assim, eu não admito que as pessoas façam no meu sangue um sangue cor-de-rosa, amarelado, roxo. O que é isso? Não há substitutivo para o poder de Deus na vida de ninguém. Só podemos conseguir com o poder de Deus, com o reconhecimento, com o perdão dele, e só o sangue vermelho. O que é o sangue cor-de-rosa? São coisas que a gente pensa que pode substituir. A minha amizade com a igreja, a minha amizade com os irmãos, o meu dízimo alto, a minha colaboração, nada disso tira você do pecado. Mas o sangue de Jesus tira. Por isso, irmãos, quando nós temos o Espírito, nós temos vitória em todos os âmbitos da nossa vida, e eu passo a ser guiado não mais por instintos, mas pelo Espírito de Deus. Eu assumo a condição de verdadeiro filho de Deus. Você crê nisso, irmão? Como é que eu consigo isso, pastor? Diga rápido. Eu vou anotar aqui, se eu puder, eu vou gravar, vou ligar o celular e vou gravar. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer esta palavra e começar a dizer todos os dias em voz audível para o diabo ouvir. Eu não sou ninguém se... Não pare aí, eu não sou ninguém, tá? O diabo vai fazer você não ser ninguém e andar encurvado. Eu não sou ninguém. Ele não faça isso. Eu não sou ninguém se o Espírito de Deus não for comigo. Você não está falando nenhuma bobagem. E nem inventando a roda. Reinventando a roda. Você está lá em João capítulo 15. Porque sem mim, nada podeis fazer.
Comece a experimentar, comece a dizer isso, experimente. Acorde de manhã, Senhor, estou indo para a luta e já quero declarar que eu não consigo nada se o Senhor não for comigo. Espírito Santo, vem comigo, me dá a direção. Você vai ver o Espírito Santo falando assim, não vá hoje pela avenida tal, vá por outra. Será que eu ouvi a voz de alguém? E se você for teimoso, o seu carro vai enguiçar. E você vai chamar o guincho, e o guincho vai falar, por essa avenida eu não posso, porque eu tenho que passar pela outra. Aí Deus fala assim, cabeçudo, me ouve. Então a primeira coisa, comece a declarar, sem ti nada sou. O problema é que nós estamos muito cheios de nós, muito cheios de eu posso, muito cheios de eu conheço, muito cheios de não precisa me dizer que eu já vi. Quando você achar que viu tudo, você está começando agora. Segunda coisa, submeta-se. Não diga só da boca para fora, mas submeta-se. E sabe o que é submeter-se? É muitas vezes para você perder. O que Deus quer dizer é o seguinte, você confia em mim? Então eu quero ver se confia mesmo. Submeta-se. E a prática dessa palavra submeta-se é, ouça mais a voz do Espírito, meu amado e minha amada. Você tem falado muito com o Espírito Santo, mas não tem deixado ele falar contigo. Vai ter momentos que você vai ter que sair da sua casa, ou do seu quarto, ou da sala. Você vai ter que desligar a televisão. Dez segundos de silêncio total, não quero nem um tossido aqui dentro da igreja agora. Vocês estão ouvindo o barulho do ar refrigerado? É mais ou menos essa comparação. Senhor, só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. E vai ficando. Bota na porta, não me incomode, não me perturbe. E você fica lá. De repente você fala assim, não vou nem esperar o senhor falar que eu lembrei de um negócio aqui que eu posso fazer. Você não lembrou nada, foi ele que te falou, bobinho. Você estava esperando e falou. Só isso. Lembrei. Senhor, obrigado, outra hora o senhor fala, tá? Lembrei, tá assim. Aí ele disse, ingrato. Acabei de falar com ele, disse que foi ele que falou com ele mesmo. Terceiro e último, seja humilde. Quando você achar que está sabendo, diga, Senhor, eu não sei nada. Seja humilde. Porque quando você está vazio, aí é que você é forte. O apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou vazio, já fiz essa ilustração aqui. Quando minha caneca, vocês não podem, já encheram de novo aqui para mim, que benção, hein? Quando a minha caneca está vazia, aí é que ela tem capacidade para ficar cheia. Mas quando ela está cheia, não cabe nem mais uma gota. Meu amado, quando você se esvaziar de você e disser, eu não sei, eu não consigo, se Deus não for comigo. Vai chegar um dia que eu vou dizer para você, fulano, vem aqui agora, traz uma palavra para a igreja, assim, imediatamente. E do caminho dali até aqui você disse, Espírito Santo, fala comigo. Ele não necessariamente precisa te dar um texto. E quando você abrir a boca, você vai falar o que ele vai pôr na sua boca. E assim aqui, e assim no seu trabalho, e assim na sua casa. Haja pelo Espírito Santo. Jesus Cristo mudou
meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Pela fé, aqueles que ainda não têm o seu viver mudado nesse patamar. Não, pastor, eu já mudei, eu não sou mais do mundo, eu sou de Jesus. Eu não estou pregando isso nessa noite. Eu estou pregando você fazer não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Você aceita que eu ore por você? Aceita mesmo? Você tem fé que se eu orar por você aqui nesta noite, não porque é a Igreja Shalom, não porque é o pastor Isaías, mas você tem fé que se eu orar, Deus vai te habilitar a ver os 7 Espíritos dele na sua vida? Você quer isso? Quer mesmo? Quer? Quer? Quer mesmo? Você quer? Daniel já entendeu. Você quer? Daniel, você quer. Você vai receber. Você quer? Quero. Você quer, meu amado? Sai correndo do seu lugar. O que eu vou orar para você? Eu já vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou orar para Deus te mostrar, a partir de hoje, os 7 Espíritos na sua vida. Todos entenderam que é bíblico, irmãos, que eu não estou inventando nada? Não, pastor, mas isso era só para Jesus. Ah, meu amado, se você disser que isso era só para Jesus, tudo que Jesus pediu para eu fazer, então eu não vou fazer, porque era só para Ele. Eu começo a ver irmãos aqui que eu conheço e que falta talvez 1, 2, 3 desse Espírito. Não é um Espírito que falta, é uma faceta do Espírito. Irmãos, mas deixa eu falar os 7 Espíritos, o 3º, o 4º Espírito, para os irmãos entenderem. Só tem um Espírito. E ele vem igual o fruto do Espírito. E o fruto, ou seja, a consequência do Espírito de Deus na sua vida é fortaleza, entendimento, conselho. Hein? Coloca Isaías 11:2 lá. E eu quero que os irmãos comam esses 7 Espíritos hoje com a boca. Comam com a boca. Nós vamos falar. Você vai mastigar isso na sua vida. Os irmãos entenderam que é o Espírito Santo? Que eu não estou pregando 7 Espíritos Santos? Estão entendendo isso? O Espírito do Senhor. Bom, quando vem o Espírito do Senhor, vem o Espírito de sabedoria. Olha para mim, meu amado. Seja mais sábio. Seja mais sábia. Seja mais sábio. Seja mais sábio. Seja mais sábio. Você precisa ser mais sábio. O diabo não é sábio. Ele é ardiloso de guerra. Sábio não, mas ele arma arapuca e a gente cai por falta de sabedoria. Sábio. Hoje eu recebi 2 artigos ontem, hoje me mandaram também. Eu ia falar, resolvi não falar sobre o filme, o livro A Cabana, porque ali, segundo alguns teólogos, tem algumas distorções. E eu resolvi não falar. Ouvi 1 ou 2 pares da minha igreja que disseram: pastor, nós estamos acreditando que a igreja está entrando num momento, então ela vai poder, senão eu vou dizer assim: irmão, não vai na rua que vão te cantar, não vai na rua que vão te pedir para fazer coisa errada. Você tem que andar na rua e ouvir e ter sabedoria. Então, se você quiser ver o filme ou ler o livro, é até bom para você medir o seu conhecimento. Ih, está falando isso aqui, mas está fora da Bíblia. Virar essa página aqui que está por fora. Esse é o espírito de sabedoria que Deus tem para você. Sabe, amado,
Existem casais que estão se separando por falta de sabedoria. Conheço casos e mais casos de pessoas de fora que semearam contendas em casais para ele pegar um dos pares. Sabedoria faltou. Entendimento. Isso é uma coisa que não pode faltar. Você tem que ler a Bíblia, você precisa entender. Como é que você vai entender com a cabeça, Joel? Não vai. Como é que você vai entender? Quantos cursos você tem? 12. Não vai, querido. Porque não é por força nem por poder. Esse poder é capacidade. É pelo meu espírito. Por isso, irmãzinha, que se a irmã for lá numa roça, a irmã vai ver um pastor falando com uma sabedoria, um entendimento, e pergunta: o senhor estudou o quê? Nada, eu sei escrever meu nome só. Mas como é que o senhor está lendo? Eu decorei. E ele fala: nós vai, nós é, nós for, nós fumo. É assim que ele fala. Mas o poder de Deus vem sobre a vida dele por causa do entendimento. Quando ele lê ali, ele diz assim: Senhor falou comigo. E o espírito de conselho? É tanto o espírito para você saber com quem você toma conselho e saber a quem você aconselha. Cuidado, o diabo tem armado isso aí. Tem levado você para aconselhar pessoas que vão te tirar do caminho. Lembra da piada que eu contei hoje? Do cara que ia se suicidar, aí o outro foi ajudar para ele não se suicidar. Ele contou para ele os problemas dele. Não deixa que eu suicido no seu lugar. Ele não estava preparado. E o de fortaleza? É aquele dia que você levanta da cama e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu sei que essa semana isso aconteceu aqui com algumas pessoas. Eu sei. Que a pessoa disse: eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí disse assim: espírito de sabedoria, ou de fortaleza, digo, espírito de fortaleza. Aí por dentro um negócio de massa. Eu fico arrepiado, irmãos, porque eu já experimentei esse espírito de fortaleza na minha vida. Num dia que eu estava um caco, eu não sabia o que fazer. Eu digo: Senhor, me dá essa força. Eu não falei espírito de fortaleza, eu nem lembrava. Eu me dá essa força que eu não tenho. E eu virei um gigante. Levantei e fui. Esse espírito de fortaleza que Davi teve, quando ele estava lá um caco, porque seu filho estava para morrer. Quando disseram que ele morreu, ele ficou lá e disseram: o filho morreu. Agora não tem mais jeito. O Senhor decidiu assim, tomou banho, fez a barba, penteou o cabelo, mudou a roupa e digo: vamos que vamos. Espírito de fortaleza, porque nenhum homem é capaz de fazer isso por si só. Espírito de conhecimento, já falei, e o temor do Senhor. Este temor do Senhor é o principal, meu amado e minha amada. Você não está temendo o Senhor, você está brincando com o Senhor. Você está colocando o Senhor em segundo lugar. Quando pessoas te pedem coisas e o Senhor fica em segundo plano. Já parou para pensar que Deus tem mandado pessoas testar você, te pedir coisas para você dizer não e você não diz, para não magoar a pessoa? Deus falou: não é possível. E eu apostei com o diabo que ela ia dizer não e ela não disse. Aí o diabo: tu não conhece ela. Aí Deus fica assim, ó: puxa vida. Ou você pensa que Deus não fica? Temor. Quando você tiver um espírito de temor, todos os outros lhe serão possíveis. Porque se você não teme o Senhor, você não pode ter o espírito de sabedoria. Se você não teme o Senhor, você não pode ter entendimento. Se você não teme o Senhor, você não pode ter fortaleza. Você vai ser igual um animal, batendo nos outros, pisando. Mas se você tem o temor do Senhor, você vai fazer: sim, Pai, eu estou entendendo, Pai, estou entendendo. Jesus Cristo mudou meu viver. Profetize isso na sua vida. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz